até os meus 12, 13 anos, assim. Meu pai se aventurou a abrir uma construtora no finalzinho da década de 80 e no comecinho da década de 92, no finalzinho da década de 80, meu pai começou a fazer licitação com o governo, né? Pegar obra de governo, enfim, todas essas histórias. E aí o que aconteceu? Chegou em 92 o plano Collor, né? E meu pai quebrou. Meu pai quebrou. Ficamos pobres, pobres, pobres de maré de si, sabe aquela história? Foi tudo confiscado porque era um valor muito alto, eram mais de 60 milhões de dívida e confiscaram absolutamente tudo. Inclusive perdemos o apartamento da Sabará, tomaram tudo, né? A Caramba. única coisa que sobrou foi uma chácara em Campo Limpo Paulista, Campo aqui próximo de Limpo. Jundiaí, Tá. aonde nós tivemos que ir para lá, porque foi a única coisa que realmente, porque estava no meu nome e no nome do meu irmão. E aí não podiam Você foi pra realmente lá com quantos anos pegar. pra Eu Campo fui para Limpo? lá com 13 anos. 13? Com 13. Já. Aí você Ah, imagina, então você já tinha bem consciência de tudo e não, tal. nós tínhamos consciência, mas você tem uma vida É. completamente regrada, né? Obviamente que não ostentando nada, porque Mas tinha escola, tinha. meu pai é goiano, matutão, sabe? E um cara que sempre, e tudo isso que você tem que aprender a dar valor em primeiro lugar, né? Então, meu pai foi criado na roça, foi um cara que trabalhou muito para conquistar tudo que ele teve. E infelizmente perdeu tudo. E com 13 anos a gente foi obrigado a se ver morando numa área rural, né? Onde literalmente nós íamos para a escola de charrete. É mesmo? É. E ali começou uma grande saga, né? Porque daí aí aos 16 anos eu entendi que não era mais para eu ficar ali, sabe? Eu tive que sair de casa mesmo. Ah, por quê? Que Porque não necessidade foi? dava, assim, não dava, Você não via Vilela. futuro? Eu não via futuro, né? Imagina isso, eu tô falando quando eu tinha 13 anos, eu tô com 51, né? Então, foi uma fase muito difícil, né? Porque eu não me via ali com aquelas pessoas, nada contra a cidade, muito menos contra os moradores. Tenho grandes amigos ainda em Campo Limpo, que inclusive estudaram comigo, mas não deixa de ser uma mente de cidade do interior, né? É. E ali eu sabia, eu entendia que ali não era o meu Mas você caminho. imaginava fazer o que nessa época? Que você saiu? Saí de lá, fugi de Então, casa, mas pra assim. fazer o quê? Não tinha ideia? Então, aí eu soube o que eu fiz. É? Eu soube fazer. Eu vim para São Paulo. Tinha conhecidos aqui, parentes? Na verdade tinha, né? Mas arrumei emprego no Pizza Hut. É? E ali começou toda uma nova trajetória minha, assim, tipo, de começar a trabalhar. Trabalhava no Pizza Hut. Chegou a se arrepender de sair de casa nessa idade, Nenhum não? momento. É? Em nenhum momento, assim, tipo, não, não, Era isso mesmo que você queria. era isso mesmo que eu queria. E aí vim para São Paulo, inclusive minha mãe, coitada, né, já falecida, vinha toda semana, filho, volta para casa, você está sofrendo, não sei o quê. Falei, mãe, não vou voltar, eu preciso fazer a minha vida, eu preciso voltar para. Eu sou muito urbano, né? E assim, ali não dava para eu Até me hoje você manter. gosta dessa vida urbana? Eu gosto do monóxido de É, carbono, sabe? Eu do curto isso. barulho, Eu gosto do movimento. barulho, do movimento. Eu sou inquieto por natureza, TDAH nível máximo, É. sabe? Então eu preciso realmente ter essa. E aí, Então, mas quando você veio para São Paulo, você focou em alguma coisa no não, futuro? Quero eu foquei em primeiro lugar. Eu tinha que arrumar um emprego para se para manter, me pagar as manter. contas. E aí o que que eu fiz? Eu aluguei uma vaga numa pensão na São Um quarto. Joaquim. Um quarto, não era nem um quarto, era uma vaga. Eu dividia um Uma quarto. cama num quarto Era com um outras monte de pessoas. beliche e Sei. tinha uma vaga, né? Caramba. E ali eu comecei realmente. Então, todo mês eu pagava ali e me matriculei no colégio do estado, né? Então, eu trabalhava de dia e ia pro Estudava à colégio à noite. noite, E assim eu fui fazendo a minha vida. Pegava tudo de final de semana que aparecia. Então, trabalhava, tinha isso um pouco mais pra frente, né? Não com 16 anos, porque não dava. Mas eu pegava porta de boate pra fazer lista. É, Eu pegava tudo que você para possa parecer. imaginar pra eu poder ganhar uma grana, eu fazia, assim, tipo.
Não foi fácil, foi uma invertida, uma dura queda realmente, porque você sai de Higienópolis, onde você tem 3 empregados dentro de casa, Pô. motorista, você tem tudo, de repente você se vê sozinho ali, Eu não né? consigo imaginar não ter e depois não ter, né? Que é mais fácil pra mim que não tinha e fui conseguir as coisas. Agora, já ter e perder, eu Não, ter não e perder consigo. é complicado. Eu acredito que meu pai até hoje esteja procurando isso, sabe? É, É muito louco isso, né? ficar a Porque vida inteira tentando. eu não compreendi depois meu pai hoje está com 87 anos, Tá mas bem? ele Saúde? tá mais ou menos. Inclusive está passando por uns probleminhas É. agora. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que de 1992 até agora eu não vi o meu pai acender mais. Sabe assim, Acender de subir ou acender de não, ficar acender de iluminado? subir Ah, mesmo, é? assim. Parece que ele parou Eu lá em entendo isso. 92. Ele traumatizou Meu pai mesmo, não é sabe? pela grana, mas eu sinto que ele sente falta da responsabilidade que ele tinha e as pessoas perguntavam as coisas para ele, era importante. Ele sente falta dessa importância que ele tinha e hoje ele não tem o que fazer, entendeu? Porque tinha muita grana, então a casa vivia cheia de gente, Puxa políticos. Para saco. você ter uma ideia, meu pai patrocinou a campanha do Franco O Montoro em quê? São Paulo. Sério? Para você ver o poderio, Nossa. assim, sabe? E de repente se vê sem nada, sem ninguém por perto, sabe? Então, E nessas é, horas também ele viu que quem era amigo e quem não era, né? quase ninguém era, É, né? na hora que. Porque, então, assim, começou a viver muito de ilusão, de sonhos e conseguiu um emprego na prefeitura de Campolim Paulista, né? Onde ele trabalhou durante muitos anos. Então, ali eu acho que, mas sempre com a vontade de empreender, de ascender novamente, mas com um trauma muito forte também de tudo, né? É. Então, assim, foi muito difícil. Não foi fácil. Então, quem vê hoje, quando todo mundo fala, né? Ah, tá lá, enfim, trabalhando, fazendo trabalho. Mas ninguém sabe realmente. Eu acho que eu tô contando essa primeira história aqui, assim. É. Acho que eu nunca contei isso em nenhum outro lugar, sabe? Porque as pessoas veem a gente em televisão, acham que tudo caiu do céu, né? Exatamente. Tipo, Ninguém. ai, O porque pessoal vê uma você. foto e não vê o filme, né? Mas você sabe que tem uma história, assim, que tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu não sei se a energia, Deus, seja lá como a gente queira chamar isso na vida, parece que foi preparando a gente para isso, Ah, eu acredito sabe? nisso também. Porque eu sou um cara muito destemido para ir buscar as minhas coisas, Claro, né? sabe? Você cria uma casca. Eu vou para cima, eu sou de trabalho, eu sou de fazer acontecer, entendeu? É, Eu sou então. imbatível, então Mas não tem a tudo ver com a nossa geração também, porque eu sou de 70, né? Você é de 70 e aí, quatro. 74. Não é uma geração que a gente foi jogado pro mundo mesmo e essas gerações mais novas não têm esse ímpeto, porque eu tenho medo do meu filho. Eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo vendo o filho dele jogar e ele fala, né? Eu não sei se ele vai ter a fome, né? Porque é aquela fome de fazer as coisas, fome de dar certo. Você não tem muito como errar. Você tem que acertar. Não, e até porque nós dessa geração, nós nascemos para dar certo. É. Né? Então não existia a mínima Não. possibilidade de você dar errado. Então, ou seja, a cobrança dos nossos pais era: você tem que crescer, trabalhar, comprar sua casa, ter sua É, família. exatamente. Eu sempre tive essa cabeça, assim que der, eu vou comprar casa, vou ter minha família, não sei o que e tal. Fiquei com isso na cabeça, Não assim. existia a segunda chave. Né? Não existia Se uma. der certo, você volta pra casa, não tinha isso. Imagina, ah, não, pai, eu não quero casar porque eu quero ter pet. O teu pai ia olhar pra você e falar: você tá Não, não louco, existia bichão, isso. tá Não louco? Você vai existia. encher tua casa de cachorro? Então, assim foi. E aí eu comecei aí já com 17, 18 anos, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, que era a comunicação mesmo. Fui Como você trabalhar. descobriu Eu isso? fui trabalhar numa casa noturna não, num bar chamado Piratas do Tietê, Olha, na Alameda Tietê. por causa da Laerte lá, do que tinha Piratas do TT, o Gibi, lembra? Piratas do Então, TT. eu fui trabalhar, era bem na Alameda Tietê, só que era num porãozão, assim, lá embaixo. E eu era garçom lá, só aos finais de semana. E à meia-noite, eu inventei uma esquete, que eu subia em cima das mesas para dançar.
E as pessoas, e os clientes iam colocando dinheiro no meu avental, Ah, é? sabe? É. E o que era Você muito dançava o quê? legal, a tudo que você Que música? imagina. Olha, eu só me